A vida muitas vezes nos coloca diante de muros que parecem impossíveis de escalar. Há dias em que a força se esvai, a esperança diminui e a alma parece sufocada por fardos invisíveis. É nesse ponto que muitos pensam em desistir, mas é também nesse ponto que a palavra de Deus revela histórias que mudam destinos. Uma delas é a do paralítico que foi levado até Jesus pelos seus amigos. Uma história que vai muito além da cura física. É uma revelação poderosa sobre fé, sobre comunidade e sobre nunca entregar os pontos mesmo quando tudo parece perdido. Imagine por um instante aquele homem, paralítico, sem mobilidade, dependente, preso em um corpo que não obedecia aos seus comandos. Naquela sociedade, ser paralítico significava não apenas limitações físicas, mas também exclusão social, rejeição e, muitas vezes, julgamento. Injusto. Quantos não olhavam para ele e pensavam, esse homem é um peso, não há mais esperança. Talvez ele mesmo tivesse momentos em que acreditava nisso. E ainda assim, havia uma centelha, uma faísca de esperança que não se apagou. A Bíblia nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 2, que aquele paralítico não chegou até Jesus sozinho. 4 amigos decidiram carregá-lo. Quando encontraram, a casa onde Jesus estava, ela estava lotada, impossível entrar pela porta. Mas eles não desistiram. Subiram ao telhado, abriram uma parte dele e desceram o paralítico bem diante do Senhor. Que cena poderosa! Que exemplo de fé e perseverança! Enquanto muitos teriam virado as costas diante da dificuldade, aqueles homens escolheram acreditar que o impossível podia acontecer. E porque não desistiram, testemunharam um milagre. Jesus, ao ver a fé deles, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. E depois declarou, Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O impossível aconteceu diante de todos. Mas perceba, aquele milagre não começou no momento em que Jesus falou. O milagre começou na decisão de não desistir. O milagre começou quando alguém acreditou, mesmo contra todas as evidências. O milagre começou quando, diante do obstáculo, eles não recuaram, mas buscaram outro caminho. Essa história ecoa dentro de nós porque todos, em algum momento da vida, somos como aquele paralítico. Todos enfrentamos paralisias invisíveis, dores emocionais que nos impedem de caminhar, traumas que nos prendem, culpas que nos paralisam. Talvez a sua paralisia hoje seja o medo. Talvez seja a falta de esperança. Talvez seja um sonho engavetado porque disseram que você não era capaz. Mas a mensagem é clara. Não é hora de desistir, porque a vitória pode estar a um passo de distância, e Deus continua agindo através de pessoas, circunstâncias e até mesmo do improvável. Agora pense comigo, e se aquele paralítico tivesse desistido antes de chegar até Jesus? E se os amigos dele tivessem olhado para a multidão e dito, é impossível, vamos embora? Aquela história teria terminado em frustração. Mas porque persistiram, ela se transformou em testemunho. E isso nos mostra que muitas vezes o milagre não acontece porque paramos cedo demais, porque olhamos para o telhado fechado e não buscamos a coragem de abrir espaço onde parece não haver saída. O que mais me impressiona nessa história não é apenas a cura em si, mas o detalhe que muitos ignoram. Jesus não disse primeiro, levanta-te e anda. Ele disse, Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso nos ensina que antes de curar o corpo, o Senhor cura a alma. Porque de que adiantaria andar fisicamente se por dentro ele ainda estivesse preso às correntes invisíveis da culpa, da dor e da desesperança? O verdadeiro milagre começa de dentro para fora. E aqui está uma verdade que precisamos entender. Muitas vezes, a nossa maior paralisia não está nas pernas, mas na mente e no coração. Há pessoas que caminham livremente, mas vivem presas em cadeias invisíveis. Andam, mas estão travadas pelo medo. Trabalham, mas não conseguem sonhar. Sorriem para fora, mas choram por dentro. E talvez você se identifique com isso. Talvez você esteja vivendo uma vida onde os passos existem, mas a esperança se perdeu. A história do paralítico nos mostra que Jesus não olha apenas para o que está visível. Ele enxerga a raiz.
Ele vê o invisível. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7: O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Foi isso que ele fez naquele momento. Enquanto todos esperavam que Jesus apenas curasse o físico, ele foi além. Ele trouxe libertação completa, e isso nos ensina algo poderoso. Não importa qual seja a sua paralisia hoje, Deus está interessado não apenas em restaurar a sua situação, mas em restaurar você por inteiro. Porque a cura de Deus não é superficial. Ela é profunda. Ela toca a alma, o espírito, o coração. Mas note mais um detalhe importante. O paralítico não chegou até Jesus por conta própria. Ele precisou da fé e da persistência de seus amigos. Isso nos mostra que, muitas vezes, precisamos de pessoas ao nosso lado para não desistirmos. Deus usa relacionamentos para nos fortalecer. Talvez hoje você seja esse paralítico, precisando de alguém que te ajude a chegar até Cristo. Mas talvez você seja chamado para ser um daqueles 4 amigos, alguém que ajuda outro a não desistir. E aqui eu quero fazer uma pausa breve para te lembrar. Se essa mensagem já está tocando sua vida, se ela faz sentido para você, eu te convido a deixar um comentário compartilhando como essa palavra está falando ao seu coração. E também a curtir esse vídeo. Isso não apenas ajuda esse canal a alcançar mais pessoas, mas pode ser exatamente o meio pelo qual outra vida seja alcançada com essa mensagem. Agora, voltando à história. Quando os amigos abriram o telhado para descer o paralítico, eles nos ensinaram algo muito valioso. Quando a porta está fechada, não significa que é o fim. Às vezes Deus nos mostra novos caminhos, mesmo que pareçam loucura aos olhos humanos. Quem abriria um telhado? Quem pensaria nisso? Mas foi justamente essa ousadia que os levou até o milagre. Isso me faz pensar quantas vezes nós desistimos, porque a porta estava cheia, porque a multidão parecia um obstáculo, porque o caminho parecia bloqueado. Mas o que parece impossível, para nós, é justamente o que Deus usa para mostrar que Ele é maior do que as circunstâncias. Quantas vezes você já se sentiu como aquele paralítico, sem forças, sem saída, sem esperança? A vida tem momentos em que a dor parece gritar, mais alto do que qualquer promessa. São dias em que a cama parece um peso insuportável, em que a mente está cansada e o coração esmagado pela sensação de que nada vai mudar. Talvez você esteja passando por um deserto assim, e assim como o paralítico, você se sente incapaz de se levantar por conta própria. Mas há um segredo escondido nessa passagem. Mesmo quando você não tem forças, a fé de outros pode te sustentar. É por isso que não podemos caminhar sozinhos. Precisamos da fé de amigos, da intercessão de uma mãe, da oração silenciosa de um pai, do clamor de alguém que nos carrega até Jesus em oração. É isso que nos mantém de pé quando estamos quebrados. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Essa verdade ecoa na história do paralítico. Ele só alcançou o milagre porque havia quem não desistisse dele. E aqui está uma lição poderosa. Mesmo quando o inimigo sopra em nossos ouvidos que é o fim, que não vale a pena tentar, que já não há esperança, a fé de quem nos ama pode abrir telhados que nunca imaginamos. E mais do que isso, a fé em Cristo é o que nos levanta quando já não há mais nada. Eu sei que existem momentos em que a dor nos faz pensar em desistir. Mas lembre-se, desistir é entregar ao inimigo a vitória que ainda não foi conquistada. A sua dor não é prova de abandono, mas o prelúdio de um testemunho. O salmista declara no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E talvez a sua noite esteja escura demais, longa demais, pesada demais. Mas eu quero que você ouça isso com o coração. Amanhã está chegando. Jesus está dizendo, levanta-te, toma a tua cama e anda. O mesmo que aconteceu com aquele homem pode acontecer na sua vida. Não importa há quanto tempo você esteja deitado. Não importa se todos já desistiram de você.
O olhar de Jesus é suficiente para transformar a sua história. Quando ele fala, as correntes caem. Quando ele ordena, a paralisia é vencida. E o mais belo dessa passagem é que, quando o paralítico se levantou, ele não saiu carregando apenas o corpo curado. Ele saiu carregando um testemunho. Ele foi prova viva de que ninguém que confia em Cristo fica sem resposta. Quando olhamos para a história da cura do paralítico, precisamos entender que não é apenas um milagre antigo contado nas páginas da Bíblia. É uma mensagem viva para os nossos dias, para as nossas lutas, para as nossas dores. Assim como aquele homem se sentiu preso em uma condição que parecia sem saída, muitos hoje se sentem paralisados em outras áreas da vida. Talvez você não esteja preso a uma cama física, mas esteja preso em dívidas, em mágoas, em doenças emocionais, em vícios que roubam sua paz. A paralisia não é apenas no corpo, ela pode estar na mente, no coração, nos sonhos que parecem ter perdido o movimento. Jesus nos mostra que, ainda que pareça impossível, sempre há uma saída. Quando ele disse, "Levanta-te, toma a tua cama e anda", ele não apenas curou o corpo daquele homem, ele restaurou a dignidade, devolveu-lhe a identidade, deu-lhe uma nova história. E é isso que ele quer fazer com você. Ele não é apenas o Deus que cura feridas visíveis, mas o Deus que entra nos lugares mais escondidos da alma para trazer vida onde só havia dor. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa promessa não é para diminuir a sua dor, mas para lembrá-lo de que a vitória já foi conquistada e você não precisa caminhar sozinho. Mesmo em meio à pressão, à luta e à tentação, a vitória está próxima porque ele já venceu. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas saiba, Deus não se esqueceu de você. O mesmo Cristo que olhou para o paralítico e lhe deu uma nova vida está olhando para você hoje. Não desista, porque a sua caminhada tem propósito. E eu quero abrir esse espaço para você. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, se tocou em uma área da sua vida que precisa de cura, compartilhe nos comentários a sua experiência. O seu testemunho pode ser exatamente a palavra que alguém precisa para não desistir. Algo ainda mais profundo nessa história que muitas vezes passa despercebido. O paralítico não foi apenas curado, ele foi perdoado. Antes de Jesus dizer, "Levanta-te e anda", ele disse, "Filho, perdoados estão os teus pecados." Isso nos mostra que, muitas vezes, a maior paralisia não é a do corpo, mas a da alma. Quantos hoje estão andando, sorrindo por fora, mas por dentro estão paralisados pela culpa, pelo peso do passado, pelas escolhas erradas que ainda carregam como correntes invisíveis? Jesus sabia que a cura verdadeira começa dentro. Porque não adianta ter o corpo livre se a alma está presa. Não adianta ter força para andar se o coração ainda está encurralado pelas feridas do ontem. O perdão de Cristo é a chave que abre todas as prisões. Ele não olha para você como o mundo olha. Ele não define a sua vida pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pelo que ele pode restaurar em você. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito, "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essa palavra é para você. Você não está sozinho. Ainda que todos tenham desistido, Deus permanece firme ao seu lado, pronto para levantar você. A vitória daquele homem não foi apenas pessoal. A Bíblia diz que todos que presenciaram o milagre glorificaram a Deus. Isso significa que a sua vitória também vai inspirar outros. Quando você se levantar, quando você superar o que parecia impossível, o seu testemunho vai gerar fé em quem ainda está caído. A sua vida se tornará um farol que ilumina outros no meio da escuridão. E agora eu quero falar diretamente com você, que tem pensado em desistir, que tem carregado dores tão pesadas que acredita que não vai aguentar. A sua vida é preciosa, demais para ser abandonada. Se você ainda respira, é porque Deus ainda tem um propósito. Se você ainda ouve esta mensagem, é porque Ele quer te levantar.
Não entregue a vitória ao inimigo, porque o Senhor já decretou vitória sobre você. Por isso, antes de seguirmos para a oração, eu quero deixar aqui um convite forte e profundo. Se essa mensagem tocou a sua alma, se você sente que Deus falou com você de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Não é apenas sobre números ou seguidores, é sobre espalhar esperança. O seu simples gesto pode ser a resposta que outra vida está implorando em silêncio. Curta, compartilhe e se una a nós nessa missão de levar fé, cura e vida. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por cada pessoa que ouviu esta mensagem. Oro pelos corações cansados, pelas almas que se sentem paralisadas pela dor, pelo medo, pela culpa ou pelas lutas invisíveis que ninguém vê. Oro por aqueles que já pensaram em desistir, que acreditaram que a sua vida não tinha mais sentido. Pai, estende agora a tua mão poderosa e toca cada um deles com o teu amor restaurador. Assim como o paralítico ouviu a tua voz e se levantou, que hoje cada vida aqui possa ouvir a tua voz dizendo: Filho, filha, levanta-te. Que cada coração seja curado, que cada mente seja fortalecida, que cada alma encontre descanso em ti. A tua palavra nos lembra no Salmo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que essa verdade ecoe no coração de todos os que estão orando comigo agora. Que eles saibam que não estão sozinhos, que não foram esquecidos, que a vitória deles está próxima porque o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, transforma lágrimas em testemunhos, dores em força, derrotas em vitórias. Abençoa cada família representada aqui, visita cada lar, cada quarto, cada hospital, cada lugar onde alguém clama pelo teu socorro. Que a paz que excede todo o entendimento envolva agora cada vida. E eu declaro em nome de Jesus: você não está sozinho, você não foi abandonado, e o Senhor tem uma nova história para escrever na sua vida. Levante-se em fé, porque a vitória está chegando. Amém.